Desde pequena, minha avó me contava histórias da casa onde morava. Ela dizia que era assombrada. Eu nunca soube se devia acreditar. Sempre achei que eram histórias típicas de avó só para puxar conversa. Ela era muito devota, tanto que rezava o terço todos os dias sem falta. Mas havia algo estranho nisso, porque toda vez que ela fazia isso aconteciam coisas estranhas. Nunca vi nada, mas as histórias que ela me contava pareciam muito reais. Minha avó disse que havia uma presença na casa, algo que só aparecia quando ela orava. Achei que talvez fosse a imaginação dela devido à idade, à solidão ou algo parecido. Mas ela estava convencida de que era verdade. Não sei, é difícil explicar. A única coisa que sei é que minha avó nunca mentiu para mim sobre nada, e isso envolve suas histórias. O primeiro encontro foi algo que minha avó nunca esqueceu. Foi numa noite. Ela conta que naquela época minha mãe e meu pai estavam visitando a casa e ficaram lá. Todos já estavam dormindo e ela ficou no quarto rezando o terço. A casa estava em silêncio. Apenas ruídos normais podiam ser ouvidos. Madeira rangendo, o vento lá fora. Mas então, enquanto orava, ela disse que sentiu algo estranho, como uma mudança no ar, uma sensação pesada, como quando você sente que alguém está te observando, só que não há mais ninguém em seu quarto. Ela dormia sozinha. Minha avó continuou orando, tentando ignorar esse sentimento, mas então ela viu algo. A princípio ela pensou que seus olhos a estavam enganando, pois ela não conseguia enxergar muito bem, devido a complicações do diabetes. Mas ela garante que estava lá, uma sombra, mais escura, mais densa que o normal. Estava bem no canto do quarto dela. Minha avó disse que ela congelou. Não sabia se deveria orar ou correr, mas com problemas nos joelhos, do que adiantaria correr. Correr não era realmente uma opção. Então ela fez a única coisa que sentiu que poderia fazer. Fechou os olhos e orou mais. Acho que ela esperava que, quando os abrisse novamente, tudo voltasse ao normal. Mas quando ela os abriu, a sombra ainda estava lá. Só que desta vez parecia que ela havia chegado um pouco mais perto. Não fez nenhum barulho. Estava simplesmente lá, observando ela. Minha avó não me contou muito mais sobre aquele encontro. A última coisa que sei é que ela parou de olhar e focou o olhar diretamente para frente. E em algum momento, a sombra desapareceu. Depois disso, as coisas nunca mais foram as mesmas quando rezava. Sempre sentia essa presença, aquela sensação de estar sendo observada. Isso não acontecia todas as noites, mas com frequência suficiente para ela perceber. E era sempre quando estava sozinha. Nunca quando havia mais pessoas por perto. Minha avó não parou de rezar o terço depois disso. Mas ela começou a fazer isso durante o dia, ou quando havia pessoas em casa. Ela disse que de alguma forma isso a fez se sentir mais segura, como se uma força maior a pedisse para fazer assim. Embora ela nunca parasse de olhar de soslaio para o canto de seu quarto, nunca mais viu a sombra tão claramente como da primeira vez. A sensação de que algo estava ali com ela nunca desapareceu. Minha avó também me conta que as coisas começaram a ficar estranhas em casa, mais do que o normal. Lembra como eu disse que ela alegou que sua casa era mal assombrada? Bem, muitas coisas aconteceram lá. O típico caso em que pratos ou qualquer outra coisa estava fora do lugar era constante. Os fenômenos tornaram-se mais frequentes e cada vez mais feios. Chegou um momento em que minha avó teve que aceitar o que estava acontecendo. Ela percebeu que era o rosário que de alguma forma trazia aquela sombra para perto dela. Posso imaginar como foi difícil para ela ter que escolher entre a fé e a paz. No final, decidiu parar de rezar o rosário para sempre. Não foi fácil, ela me disse muitas vezes. Essa decisão trouxe consigo muitos conflitos internos, porque para ela a sua fé era uma grande parte de quem ela era. No entanto, a ideia de continuar a atrair aquela presença era insuportável. Não posso deixar de sentir um misto de admiração e tristeza, admiração pela força da minha avó para tomar uma decisão como essa, e tristeza pelo que ela teve que sacrificar.
Eu tinha cerca de 21 anos quando isso começou a acontecer. Minha mãe, uma mulher já avançada em anos, mas ainda com grande energia, começou a ter sonhos estranhos. Ela não era daquelas religiosas que vão à missa todos os domingos, mas de repente mudou. Ela começou a sonhar que Deus falava com ela, que lhe dizia para ir à igreja, e ela, sem pensar duas vezes, obedeceu. Lembro-me da primeira vez que a vi sair da cama no meio da noite. Eram 3 da manhã. Fui ao banheiro e a vi se vestindo. Mãe, o que você está fazendo? Perguntei-lhe. Ela, com aquele olhar sério que tinha quando algo realmente importava para ela, me disse: tenho que ir à igreja, sonhei que Deus me pediu. Eu estava sonolenta e confusa, apenas balancei a cabeça e voltei para a cama. Não foi algo de uma noite, estava se tornando mais frequente. Às vezes tarde da noite, outras vezes de manhã cedo. Cada sonho era uma ordem para ela. A igreja tinha missas à meia-noite e às 6 da manhã, e lá estava ela, participando como se sua vida dependesse disso. No início pensei que fosse algo temporário, mas com o passar das semanas tornou-se uma rotina. Certa manhã, enquanto tomávamos o café da manhã, perguntei por que ela fazia isso. Por que aqueles sonhos eram tão importantes para ela? Ela olhou para mim e por um segundo vi algo em seus olhos. Medo. Nos sonhos, Deus me diz que se eu não for à igreja, o diabo vai me levar. Ela me disse com uma voz que não deixava margem para dúvidas. Eu não sabia se acreditava nela ou não, mas a seriedade com que ela falava fez meu sangue gelar. Ela ficou quieta por um momento, como se reunisse coragem para me contar o resto. Então, com uma voz baixa, quase um sussurro, ela começou sua história. Tudo começou numa noite em que sonhei que tinha que ir à missa à meia-noite. Cheguei à igreja e ela estava quase vazia, apenas algumas pessoas espalhadas pelos bancos. Sentei-me em um deles, fechei os olhos e comecei a orar. Mas minha filha, no meio da oração, senti algo estranho, como uma presença se aproximando de mim. Minha mãe fez uma pausa, tomou um gole de café e continuou. Abri os olhos e vi um homem parado na minha frente. Ele não parecia um homem normal. Seus olhos eram profundamente negros, como se estivessem fundos. Ele me olhou atentamente e naquele momento senti um medo que nunca havia experimentado. Era como se esse homem soubesse tudo sobre mim, como se pudesse ver minha alma. O que aconteceu? Eu perguntei a ela. A única coisa que pude fazer foi continuar orando com mais afinco. E assim o homem começou a falar. Sua voz estava fria, distorcida. Ele dizia coisas sem sentido, palavras numa língua que não entendia. E o pior de tudo, ele começou a rir. Uma risada que não era humana e ecoou por toda a igreja vazia. Minha mãe parou. Parecia que ela estava revivendo aquele momento bem na minha frente. Essa risada assombrou seus sonhos depois disso. Ela continuou me contando. Ela disse: naquele momento, eu soube que ele não era um homem simples. Era outra coisa, algo maligno. Senti que se não continuasse a frequentar a igreja, se não obedecesse aos sonhos que Deus me enviou, algo terrível aconteceria comigo. Ela terminou sua história e o silêncio tomou conta da cozinha. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria acreditar que era a imaginação dela, mas a outra parte, aquela que viu o medo genuíno em seus olhos, sabia que havia alguma verdade em suas palavras. Depois de ouvir a história da minha mãe, algo mudou em mim. Agora eu tinha medo e respeito por suas crenças. Na semana seguinte, observei minha mãe continuar indo à igreja, com cada vez mais fervor. Passou a rezar mais em casa e a manter imagens religiosas por perto. Era como se ela estivesse em uma batalha constante com algo que não podíamos ver. Essa foi a única vez que conversamos sobre esses sonhos e sua experiência na igreja. Minha mãe faleceu alguns anos depois, em paz, em sua cama, como se finalmente tivesse encontrado a paz. Após sua morte, passei por um momento de reflexão. Às vezes, à noite, eu me perguntava se ela estava lutando contra algo real ou se tudo tinha sido produto de sua mente. Toda vez que esses pensamentos me vinham à mente,
Lembrava-me da expressão em seus olhos quando ela me contou sua história. Só pelo seu medo eu sei que é real. A aldeia onde cresci abrigava no máximo cerca de 60 pessoas. Todo mundo se conhecia e todos nós, 13 crianças, nos conhecíamos e brincávamos juntos. Naturalmente, alguns de nós nos agrupamos e exploramos a área circundante, já que não havia muito entretenimento naquela época, em meados dos anos 90, na zona rural de Ohio. A vila era antiga e o máximo que pude encontrar sobre a documentação da vila foi que ela foi estabelecida nos anos de 1800. Minha vila tinha uma única igreja no centro, uma antiga escola, e logo ao lado, um pasto atrás dela com bosques densos cercando 3 dos 4 lados da pequena cidade. Meu pai cresceu na região e era cheio de lendas e histórias sobre o lugar. Uma das histórias era sobre um pequeno forte que era originalmente francês, que se tornou britânico e finalmente colonial americano na área. Ninguém sabia exatamente onde ele estava localizado, mas houve algumas menções ao pequeno forte na área a partir da pesquisa que fiz. Uma das histórias sobre o forte era que ele era a principal rota comercial para as tribos nativas locais e para o influxo de colonos que chegavam à área. Naturalmente, os conflitos surgiram à medida que mais e mais pessoas se estabeleceram na área circundante e, eventualmente, todos os conflitos se seguiram entre os colonos e as tribos nativas. Disse que o forte foi destruído por um incêndio. Pessoas de ambos os lados massacraram-se e, eventualmente, os nativos foram expulsos da área com a ajuda de uma milícia local. Meu pai sempre me disse que a terra não era boa, contaminada de certa forma com energia ruim. Creio que quando famílias inteiras são massacradas e destroçadas, isso pode causar alguns efeitos ao local. Quando nós, crianças, estávamos brincando, sempre nos diziam 2 coisas. Se a floresta ficar quieta, você sai. Se seu nome for chamado quando você estiver na floresta, não responda. Vá para casa e nunca olhe para trás. Finja que você nunca ouviu. Então, quando eu tinha 10 anos, tive uma vontade insaciável de acampar. Era meados de agosto, estava muito quente e abafado durante o dia, mas bastante ameno e fresco à noite. Reuni 2 amigos meus e contei a eles sobre isso, e ambos gostaram da ideia. Geralmente ninguém acampava em nossa floresta. Meus pais e muitos outros não gostaram da ideia de um grupo de crianças de 10 a 12 anos acampar sozinho. Por fim, meu pai disse que poderíamos, desde que ele fosse conosco para garantir que estávamos seguros. Concordei e antes daquela noite saí em busca de uma boa área para acampar. Eu queria explorar a área apenas para garantir que estava livre de detritos e pronta para tendas. A essa altura, eu já conhecia bem o povo da floresta e fiz minha oferenda antes de entrar na mata. Assim que cheguei num local, perto de um riacho, comecei a mover as coisas, retirando os gravetos, pedras grandes e fazendo uma fogueira. Chegando ao ponto de abastecê-la com fogo e jogar alguns gravetos maiores por perto para servir de combustível mais tarde. Eu estava tão encantado com o que estava fazendo e tão focado em deixar a área limpa que, quando fiquei satisfeito com o que tinha feito, percebi como tudo ao meu redor ficou silencioso. E quando digo silêncio, quero dizer silêncio mortal, sem pássaros, insetos, nem mesmo o vento. Eu imediatamente desliguei tudo o que estava fazendo e fiquei ali olhando em volta, desacelerando minha respiração, apenas tentando ouvir o som mais fraco que conseguia. Não sei quanto tempo fiquei ali imóvel, e então ao longe ouvi o chamado de um corvo, e quase imediatamente comecei a ouvir um leve assobio do vento nas árvores. Os pelos dos meus braços e pescoço estavam arrepiados, e eu imaginei que talvez fosse só eu fazendo uma confusão, que tudo por perto estava como sempre foi. Contente com esse raciocínio lógico, comecei a voltar para casa para fazer as malas para passar a noite.
Por volta das 18 horas daquela noite, meus dois amigos chegaram com barracas, mochilas, e eu e meu pai estávamos terminando o jantar. Nós quatro nos preparamos com tudo o que precisávamos e começamos a seguir até o local que eu havia preparado. Nada de muito digno de nota aconteceu no local, mesmo depois de montarmos nossas barracas e acendermos o fogo. Parecia que seria uma noite muito divertida e bastante agradável. Assim que começamos a nos preparar para entrar em nossas barracas para passar a noite, por volta das 11, o vento começou a aumentar e meu pai disse que talvez chovesse. Mas ele não parecia satisfeito, pois meu pai adorava a chuva. Era como se ele sentisse que algo estava errado, e não demorou muito para que todos nós começássemos a nos sentir assim também. Todos nós acabamos entrando em nossas barracas de qualquer maneira, já que era noite e a possível chuva chegaria em breve. Colocamos nossas barracas em um semicírculo ao redor da fogueira, todas voltadas para o riacho e a parte de trás das barracas voltada para a linha das árvores. Meu pai estava à minha esquerda em sua barraca militar, eu em minha barraca individual mais barata do Walmart, que mal era grande o suficiente para mim e meus dois amigos à direita. O vento forte uivou por algum tempo, meia hora a uma hora, antes de se acalmar. Então tudo ficou quieto, sem grilos, sem vento, sem vida selvagem. O próprio riacho parecia abafado. Tudo o que tínhamos era o brilho fraco das brasas da fogueira em frente às nossas tendas. Eu podia ouvir meu coração batendo nos ouvidos e sabia que meu pai e meus dois amigos estavam tão ansiosos quanto eu. Eu os ouvi se mexerem desconfortavelmente e então o zíper da barraca de um dos meus amigos se abriu. Naturalmente abri a minha para ver o que estava acontecendo. E assim que coloquei a cabeça para fora para olhar, vi meu pai sair da barraca com o facão que tinha e ficar de frente para a linha das árvores. Meu amigo estava com a cabeça para fora e perguntou se eu tinha ouvido aquele barulho. Eu não ouvi nada. Meu coração batia tão forte que era difícil ouvi-lo sussurrar. Nós dois saímos parcialmente da tenda para ver o que papai estava olhando, mas tudo o que podíamos ver era a escuridão, e foi nesse momento que ouvi algo distante e fraco. Olá. Estava vindo de alguns lugares na escuridão da floresta e eu pude ver meu pai se mexendo incontrolavelmente em pé, com seu facão olhando para a linha da floresta. Então, novamente, a voz gritou. Olá! Não parecia certo. Era quase como se quem estava falando estivesse tentando falar com uma voz muito feminina. Meu pai fez sinal para que eu pegasse um pouco da lenha ao lado de sua barraca e jogasse no fogo, o que eu relutantemente fiz. Meu pai deu um passo para trás perto do fogo e ficou ali de frente para a linha de madeira. A essa altura, meu outro amigo também colocou a cabeça para fora da barraca e nós três, incluindo meu pai, estávamos observando a floresta sem saber o que esperar. Nada saiu e não ouvimos a voz novamente. Uma hora se passou e desta vez meu pai estava sentado em uma grande pedra ao lado de sua barraca, com uma perna cruzada e o facão na mão direita, observando silenciosamente. Várias horas se passaram e meus dois amigos voltaram para suas barracas. Apenas eu e meu pai ficamos do lado de fora. Eu cuidando do fogo e meu pai esperando e observando. Em certo momento pude ouvir um farfalhar à nossa direita, logo além da luz do fogo. Meu amigo mais próximo levantou a cabeça, olhou para mim e perguntou como se quisesse que eu repetisse o que eu disse. Eu não disse uma palavra. Eu não tinha dito uma palavra desde que saí da tenda pela primeira vez. Mencionei para ele ficar quieto. No momento em que fiz isso, meu pai estava parado ao meu lado e disse para nós dois ficarmos quietos, e imediatamente ouvimos alguém dizer, venha aqui, com a mesma voz feminina de antes. Nós três apenas ficamos ali olhando na direção de onde a voz vinha, e logo depois que ouvimos o som, ouvimos algo se mover mais fundo na floresta. Não parecia pesado, parecia leve, como algo cambaleando levemente de volta de onde veio. Foi a última vez que ouvi isso. Logo depois, presumo que de manhã cedo, pouco antes do amanhecer, a vida na floresta retornou aos sons de grilos,
o chilrear distante dos pássaros e o sussurro do vento através das folhas. Todos desmontamos nossas barracas, arrumamos as malas e começamos a caminhar de volta para casa. Ficamos paranoicos durante todo o caminho de volta. Não vimos ou ouvimos nada e ninguém disse uma única palavra enquanto voltava para casa. Assim que chegamos ao meu quintal, meu pai quebrou o silêncio e nos contou o que vivenciamos nunca aconteceu e nos faria bem não dizer uma palavra a ninguém sobre isso. Ele tinha medo estampado em seu rosto, como se não acreditasse no que aconteceu. Até hoje não sei o que ou quem foi. Acabei perguntando à minha tia vizinha mais tarde na vida se ela tinha experimentado algo semelhante, já que ela cresceu na área também, mas até ela ficou calada sobre isso, dizendo que não deveríamos ter ido acampar lá e que meu pai foi um tolo por deixar. Desde então deixei minha aldeia e me mudei para outro estado, e me deparei com histórias semelhantes no Sudeste. Pessoas que mencionam isso em toda a América Latina, principalmente no Brasil, México e Venezuela. Minha irmã mais velha tem uma sensibilidade especial em relação ao paranormal. Ao contrário dela, a coisa mais estranha que já aconteceu comigo foi ouvir meu nome ser chamado em salas vazias. Eu nunca vi nada. Minha irmã, por outro lado, tem várias histórias que honestamente podem ser assustadoras, principalmente pela maneira como ela as conta. Essas experiências me fizeram gerar um profundo respeito por esses fenômenos. Minha mãe se relacionava com um homem que conhecia vários lugares interessantes no estado onde morou. Em um desses locais, existe uma igreja nomeadamente localizada no topo de uma colina. Dizem que ali foi construída a pedido de um padre famoso e que os homens não viveram muito devido à exposição a gases nocivos ou ao carvão. Não estou muito familiarizado com os detalhes desta história, mas li online que, como tradição, o noivo deve carregar a sua futura esposa escada acima até a igreja para mostrar o seu verdadeiro amor. Este ato poderia explicar a localização incomum da igreja. Quando chegamos à cidade, lembro que estava acontecendo um jogo de futebol. Minha mãe e seu companheiro decidiram ficar e assistir do morro, enquanto minha irmã e eu optamos por visitar a igreja. Ao chegar, fomos primeiro até os fundos, onde há um prédio em ruínas que supostamente era uma escola. Naquela época, ainda se conservavam algumas tábuas do que havia sido o piso. Depois de explorar aquela área, decidimos entrar na igreja. A porta estava entreaberta, presa por uma corrente, e alguns móveis foram colocados no interior, bloqueando a entrada, provavelmente para impedir o acesso. No entanto, alguém abriu espaço para entrar. Ao entrar, conhecemos uma família formada por pai, mãe e filho, que também estavam fiscalizando o local, o que nos deu mais confiança para entrar. Lembro que os bancos eram decorados com fitas de papel roxo, esticados de uma ponta à outra. Isto levou-me a supor que tinham celebrado a Páscoa recentemente, pois o papel não parecia deteriorado. No espaço destinado à figura de Cristo, restava apenas a silhueta da mancha que indicava a sua antiga presença, existindo apenas um púlpito, sem mesa para a taça ou qualquer outro objeto. Olhando para a direita, avistava-se uma espécie de sala onde o padre se preparava para a missa. Esta sala estava vazia, com apenas duas entradas, uma que dava acesso e outra que dava para o exterior, fechada com corrente e cadeado. Não me lembro de ter visto mais do que talvez alguns móveis esquecidos. Quando a família começou a sair, só sobrou eu e minha irmã. Não prestei muita atenção na minha irmã na época, pois meu objetivo era subir em uma varanda ou plataforma acima da porta da frente. Justo quando eu ia subir, minha irmã me chamou dizendo: "Miguel, vamos com a mamãe, voltamos mais tarde." Quando me virei, ela já estava andando. Sem dizer uma palavra, eu a segui. No meio da escada perguntei se poderíamos voltar até a varanda para ver o que havia ali. Foi então que ela me revelou que tinha visto um homem no quarto que eu havia encontrado. Minha irmã só tinha visto parte de um manto marrom e uma perna, como se ele estivesse ali nos observando.
Embora inicialmente eu duvidasse de sua história, esse evento se tornou uma anedota intrigante. Anos depois, trabalhando em uma loja de conveniência, li uma seção no jornal sobre experiências paranormais, onde eram mencionadas pessoas que tinham visto um monge com uma túnica marrom naquela mesma igreja. Essa história confirmou o que minha irmã tinha visto, fazendo-me entender que ela realmente tinha a capacidade de ver coisas que eu não consigo. Algo que, apesar do meu interesse pelo paranormal, aprecio, pois há experiências que preferiria não viver pessoalmente. Eu tinha 16 anos de idade. Meu pai e eu não íamos muito à igreja, mas naquele domingo fomos. Ele decidiu que era um bom dia para assistir à missa e eu não tive escolha senão acompanhá-lo. Ao entrar no local estava quase lotado, o que era estranho, pois sempre havia pouca gente. Sentamos em um dos últimos bancos perto da entrada. Tudo começou normalmente. O padre em seu lugar, as pessoas prestando atenção e assim por diante. Mas no meio da missa algo aconteceu. No começo, quando vi, acho que não acreditei. Eu nem estava processando isso. Não sei como explicar para você, mas uma parte de mim viu como se fosse alguma coisa, como se um gato estivesse andando ali. Não sei, foi estranho. Mas então vi que não era o único olhando para o altar. Uma sombra muito escura e totalmente visível atravessava de um lado ao outro. Não tinha fonte, não era uma pessoa ou objeto, apenas estava ali. Movia-se lentamente, quase rastejando pelo chão, não tinha pés e se estendia pelo chão do altar. A maioria permaneceu em silêncio. Alguns eu vi fazendo o sinal da cruz, outros apenas ficaram ali com a boca aberta. A sombra não parou em nenhum momento, como se não percebesse ou se importasse que havia mais gente ali. Lembro que não tinha olhos nem boca. A maneira mais clara ou fácil que posso descrever é como um homem feito de barro, mas com uma textura de fumaça quase invisível. Desculpe, mas obviamente não é fácil explicar isso. Essa coisa caminhou 1 ou 2 metros e então começou a se dissolver. Foi como se ela tivesse evaporado, como se seu corpo se fundisse com o ar. O padre, que havia interrompido a missa por um momento, também ficou surpreso, mas não parecia assustado. Ele pediu-nos calmamente que rezássemos, não por nós mesmos, mas por aquela alma que, segundo ele, decidiu nos visitar. O fato do padre ter entendido assim, não sei como interpretar. Talvez a sua forma de ver o mundo, como a de alguém devoto, não o assustasse tanto. Ou talvez ele só quisesse manter a calma dos paroquianos. Não me considero uma pessoa tão religiosa, mas acredito que existem aspectos do nosso mundo que ainda não conhecemos totalmente, e esse acontecimento confirmou isso para mim.